Luca, vamos começar falando de origens rockísticas. Como é que você entrou no rolê? Teve alguém que te apresentou? Um pai com vinil? Um primo meio, meio rebelde na família? Como é que você chegou no som esquisito que a gente ama? Pelo contrário, assim, meu pai ele era aquele meu que ficava ouvindo, sabe, fui pisar na folha seca para fazer chué, chué. E aí eram as músicas assim. Minha mãe era mais os Milton Nascimento, Tropicálias e afins e tal. E a minha avó que gostava assim de Charlie Parker, de algumas coisas, e aí a gente conversava bastante sobre isso. Daí eu comecei mesmo no rock com o AC/DC. Que daí eu ouvi o Back in Black e achei o negócio completamente assim fora da curva. Falei, meu Deus, que legal! E aí começou toda a vontade de saber mais sobre, assim, né? Sobre a banda, e aí vai puxando daqui e dali. Na época era difícil, né? Porque estou falando aí dos anos 80, então não tinha internet, nada disso. Então, para você saber de uma banda, você tinha que ir muito atrás, né? Ir atrás do vinil, atrás de livro e tal. E nessas eu comecei a estudar a biografia das bandas. E comecei a me apaixonar cada vez mais e conhecendo os sons, e aí não teve mais volta. Boa. Mas você conheceu muita gente muito cedo, assim, em que momento da sua vida que você percebeu que de alguma forma você atuaria profissionalmente no meio musical? Cara, isso foi muito louco, porque eu nunca imaginava, assim, né? Eu cresci na cidade de Ademar, que é periferia ali de São Paulo. Puta, você não tem contato com pessoas que trabalham, sei lá, em TV, rádio, assim, né, nem mal um ou outro tinha feito faculdade, assim. Então, era bem ruas. E aí, eu era decepcionista de uma escola de música, e aí, nessas, eu estava trocando uma ideia com o gerente lá, que era o Giba, o dono era o Edu, que era músico, multi-instrumentista, assim. E aí o Giba comentou comigo que tinha uma rádio começando e que estavam precisando de gente para fazer a programação e que era uma rádio só de anos 50 e 60. Aí ele falou para mim, por que você não vai lá tentar e tal, já que você conhece, né, essas bandas que eu era louca dos anos 50 e 60, quando eu era mais nova. Ainda gosto, mas eu era tipo, muito viciada. Assim. Aí tinha uns 17 para 18 anos. Aí eu fui, nisso eu tinha feito o curso de locução do Senac, que na época eram só 3 meses, e aí eu fui nessa rádio, essa rádio era Kiss. A Kiss, só que ela não pegava em São Paulo, né? Era uma rádio rock, classic rock, com a transmissão de vinhedo, assim. Era uma rádio do interior ali, né? Naquela época. E aí eu fui fazer um teste, cheguei lá, o dono da rádio, tinha o dono e tinha o diretor, né? O diretor ali era um cara meio folgado, assim, então eu cheguei lá de bonezinho, moletom, os aparelhos no dente. Cheguei lá fui de ônibus, que eu morava na cidade de Ademar, que a gente falei, e a rádio ficava no Butantã, era um rolezão, e aí o cara meio que deu uma puta desdenhada, assim, quando eu cheguei, sabe? Ele, a gente precisa de alguém para trabalhar aqui, não é para brincar, achando, tipo, me tirando de nova, né? Louco. E aí eu falei para ele, fala aí, né, o que você quer, qual que é a ideia, o que vocês estão pensando e tal. Ele falou, você não deve nem saber direito quem foram os Beatles. Mandou assim, tipo, bem folgado. Aí eu falei para ele, então você deve conhecer o Dave Clark Five, né, Herman's Hermits, fui falando assim, meio folgada também. Aí nessas o dono da rádio, o dono mesmo viu, e aí ele achou interessante. Tinha um outro cara, que era o Marcelo Aranha, que ele falou, não, vamos tentar com ela e tal. E aí, beleza, daí eu comecei na Kiss da meia-noite às 6. Então eu ajudava lá na programação e fazia a locução daqueles disco não, CDzeira de 5, sabe? Assim, caseira, era bem, nossa, era muito roots. E aí ia trocando as músicas pelo controle remoto ali, sabe? Então, aí foi, eu lembro o primeiro fax que chegou, assim, que tinha alguém ouvindo, era um bar que chamava Uli Bully, de Vinhedo. Aí os caras, a gente tá ouvindo, aí toca Jerry Lee Lewis, aí foi saindo aquele fax, eu falei, meu Deus, tem gente ouvindo. Aí eu entrei em rádio assim, da meia-noite às 6 na Kiss, aí depois eu fui para Eldorado, e aí depois para 89. Eu entrei na 89 e 98. Aí fiquei Pode crer. E tá lá desde então? Sim, aí eu fiquei de 98 a 2006, aí em 2006 a rádio deixou de ser rock, né, tirou a geral ali, que fazia parte mais da gig, assim, de frente de rock, e aí eu, fiquei sem chão, fui vender show, daí eu fui vender show, que aí é uma outra história longa, e aí a rádio voltou em 2013 e aí eu voltei também.